contra Israel, e ali vencendo a batalha, derrubando os muros de Jerusalém, também destruindo o templo, levou cativo um povo para a Babilônia. E eu creio que este povo estava incluído ali o servo Mardoqueu. Mas quando ali nós podemos ver que Nabucodonosor, e com toda a sua glória, com todo o seu reinado, nasce um rei mais forte do que Nabucodonosor. Nós vemos que o rei Assuero, ele se torna um homem poderoso, e ele resolve então a juntar o seu soldado, a juntar o seu exército e guerrear contra a Babilônia, guerrear contra Nabucodonosor. Diz a palavra de Deus que Assuero, ele vence a batalha. Diz a palavra de Deus que ali Nabucodonosor perdeu a batalha. O que ele perdeu? Aproximadamente 127 províncias. E o que é 127 províncias? É desde a Etiópia ou até a Índia ou vice-versa. Veja o reinado agora, este homem que surge na história, este homem poderoso chamado Assuero. E quando todos os reis, quando ele vence uma batalha, então ele procura formar a sua fortaleza. E vemos na palavra de Deus que Assuero, ele resolveu em Suzã formar o seu quartel, formar a sua fortaleza. Nós vemos nos dias que nós vivemos hoje, a nossa presidente Dilma Rousseff, ela tem a sua fortaleza em Brasília. É ali onde se forma a fortaleza do Brasil, é onde os ministérios estão incluídos. Assim foi o rei Assuero. Ele em Suzã formou ali o seu exército, a sua batalha. E quando Assuero, ele resolve então fazer uma festa para quê? Para mostrar toda a sua glória, para mostrar toda a sua riqueza, para mostrar toda a sua grandeza. E não podia ser só um dia de festa, não poderia ser igual o homem dos dias de hoje. Ele espera aproximadamente 364 dias para no dia de Natal fazer uma festa, ou no dia 1º de janeiro. E é uma festa que dura só 24 horas. Mas nós podemos entender nesta palavra que Assuero, para mostrar a sua grandeza, para mostrar todo o seu poder, ele faz uma festa de aproximadamente 180 dias de festa que ele faz. Para quê? Porque ele tinha 127 províncias. Então era muito soldado, eram muitas pessoas que ele queria mostrar a sua glória. Então 180 dias de festa o rei Assuero fez para mostrar a sua grandeza, para mostrar o seu poder, para mostrar toda a sua glória. Mas diz a palavra também que no último dia da festa, os 180 dias, ele resolve estender essa festa por mais 7 dias. Para que mais 7 dias? Para mostrar a sua riqueza agora, a sua grandeza e também a sua glória para os oficiais de Suzã. Então por mais 7 dias ele fez. E o que ele fez então? Reuniu os homens de um lado, banqueteava com Assuero, mas a rainha Vasti reuniu as mulheres das oficiais também e banqueteava de outro lado. Então, enquanto o rei Assuero estava ali com os seus soldados, com os seus oficiais, a rainha Vasti estava com as mulheres ali festando. Mas diz que no último dia da festa, quando ali se completa 187 dias de festa, louvado seja o nome do Senhor, e o rei já não tinha mais o que mostrar. Então ele queria mostrar algo mais. O que ele queria mostrar? A sua esposa era uma mulher bela, uma mulher formosa, uma mulher bonita. Então ele ali, imagina com esses homens já embriagados. Então ele manda um oficial, ele manda ali alguns eunucos, mensageiros, chamar a rainha Vasti para chegar diante dele, para exibir a mulher dele para aqueles homens. Quando alguém chega e fala: rainha, o rei manda te chamar, o rei quer que você se apresenta diante dos homens, diante dos oficiais. A rainha Vasti então, pastor, ela se recusa a isso, ela não quer fazer essa baixaria, se apresentar diante de um homem, dos homens que estava já há 180 dias festando, e ela recusou. Os mensageiros chegam até o rei Assuero e fala: rei, a rainha Vasti, ela se recusa de vir na festa. E o rei se enfureceu muito. O rei ali,
coração. E eu quero dizer com esta palavra para você nesta noite: quando você tem algo para resolver, você procura homens de Deus, você procura mulheres de Deus para resolver a sua questão. E o que o rei fez? Um homem que não conhecia o Deus que você conhece, um homem que só tinha um bando de bebu em volta dele, ele furioso, então ele reúne ali os seus oficiais e fala: o que nós fazemos agora? O que nós fazemos com a rainha Vasti? Imagina qual foi a resposta. Os seus oficiais falaram: rei, o senhor tem agora que destronar a rainha, tem que tirar a coroa da rainha. Sabe por quê? Porque se o Senhor deixar da maneira que está, as nossas esposas também, quando nós formos dar alguma ordem para elas, elas também não vão nos obedecer. Então o Senhor é autoridade, o Senhor tem que mandar ela embora, porque o Senhor tem que ser autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei assim fez, manda tirar a coroa da rainha Vasti e manda ela embora. Mas quando sai o efeito do vinho, o efeito daquela bebedeira, diz a Bíblia que o azoeiro, ele sentiu saudade da sua mulher. Então ele manda alguém: chama a rainha, que eu preciso dela, eu quero conversar com ela. Mas chegam os seus oficiais e falam: rei, não tem mais como voltar, porque o rei, quando dá uma ordem, ele não pode voltar com a sua palavra atrás. Então o que eu faço? Eu dou uma ideia para ti. Qual é a ideia que você me dá? Pega todas as jovens bonitas, jovens formosas, que está nas 127 províncias, e para que ela se compareça diante do rei, e daquela que o rei se agradar, ela se torna a rainha no lugar de Vasti. Louvado seja o nome do Senhor. Azuero estava morando em Susana. Azuero tinha uma sobrinha por nome Radassa, e esse nome, louvado seja o nome do Senhor. E essa jovem, diz a Bíblia que era uma jovem muito bonita, uma jovem muito formosa. Quando chega o soldado, e ali pega também Radassa e queira levar para o palácio do rei. Então ali Mardoqueu chega e fala: olha, você não diz a sua identidade, você não fala quem você é, você não fala se você é judeu ou não. De hoje em diante você não vai mais se chamar Radassa, você vai se chamar Esther. Esther é o teu nome, Esther é a tua identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Levaram aquela jovem para o palácio do rei, e a Bíblia diz que Mardoqueu, ele ficou, aleluia, e volteando em volta dos portões com um pano de saco sobre o seu corpo. E sabe por quê? Para ver se avistava, pelo menos ouvia notícia da sua sobrinha que estava dentro do palácio. Veja bem, queridos e amados irmãos, aleluia, enquanto ali, a Bíblia diz que enquanto Mardoqueu estava em volta do palácio, ele ouve, pastor, alguém tramar um trama contra o rei, para matar o rei, para destruir o rei. Ele vê aqueles dois eunucos tramando aquilo ali, e ele rapidamente manda alguém avisar Esther, que estava lá no palácio. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que nos dias de hoje, o homem, muitas vezes o jovem, ele arruma uma namorada, e talvez no mesmo dia já está abraçado. Outras pessoas que querem uma noite de prazer, ele procura as suas meretrizes e vai ter alguns momentos de prazeres. Veja bem que o rei, ele jamais, louvado seja o nome do Senhor, sendo um homem ímpio, ele tocava numa mulher. Veja bem que quando essa jovem entraram no palácio real para ser purificada, era 6 meses sendo tomado banho de mirra e mais 6 meses de especiaria. Ela tinha que ser purificada para entrar na presença do rei. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós entendemos nesta palavra é que muitos homens e mulheres, pregadores da palavra de Deus, que diz que serve a Deus, pensa que entra no céu de qualquer maneira. Se o rei precisava de uma mulher purificada 12 meses para entrar no reino de Deus, ele tem que ser purificado e lavado no sangue de Jesus. No céu não entra de qualquer maneira, ele tem que ser lavado, ele tem que ser remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a rainha Esther fica
fica sabendo daquilo a qual o seu tio Mardoqueu tinha falado. Louvado seja o nome do Senhor. Ela acha uma maneira de avisar ao rei, e quando o rei fica sabendo, aleluia, alguém ali escreve nas crônicas do rei, ele escreve ali nas crônicas o que tinha acontecido, e quando investigaram o caso era verdade, então mandam matar esses dois eunucos, eliminar. Mas Mardoqueu, ele não recebeu nenhuma glória, Mardoqueu não recebeu nenhum obrigado pelo que ele tinha feito. Saiba de uma coisa: a tua história nesta noite pode ser escrita. Talvez hoje você não está sentindo efeito, mas no futuro muito próximo a sua crônica vai ser lida. Louvado seja o nome do Senhor. A tua história vai ser lida. Você não está aqui por acaso, é porque é um domingo, é porque é um dia de culto, é porque a sua história está sendo escrita nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você não entenda, aleluia, Mardoqueu também não entendia o que isso significava mais adiante. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chega a época das jovens se apresentar diante do rei, e entrava uma ao rei, quem sabe olhava e nem dava crédito para ela, mas quando entra Esther, aleluia, e quando a rainha Esther entra dentro do palácio real onde estava Assuero olhou para aquela jovem e se apaixonou. Sabe o que Assuero viu naquela jovem? Eu creio que o que ele viu naquela jovem é que o Espírito Santo de Deus estava na vida daquela mulher. O Espírito Santo de Deus estava na vida daquela jovem. Por isso você jovem, por isso você mulher, por isso você jovem, você deixa o Espírito de Santo entrar na tua vida, para que o Senhor possa ser engrandecido através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando o rei viu ali Esther, se apaixonou e se casou. Esther então agora passa a ser a rainha do homem mais poderoso da época, do império mais poderoso. Louvado seja o nome do Senhor.